Próxima página. Boa, Amanda. Legal. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém acessou o eDrive essa semana? Alguém entrou no eDrive? Arthur, você entrou no eDrive? Por que vocês não estão entrando no eDrive? Bom, não me lembro. Gente, pra ver o roteiro. Ah. Não, mas assim, alguém assistiu alguma aula? Pro Como assistir? que instala o eDrive? Quê? Como que instala o eDrive? Enzo, vocês não instalaram o eDrive. Lembra o eDrive? É o sistema etapa. É, do etapa. Ah, tá, é no sistema etapa. É, o eDrive, quando a Pro fala eDrive, é lá no etapa. Então vou instalar. Não é instalar, Enzo, é o site. Ah, Precisa instalar. Tá? uhum. Então vamos lá, começar a nossa aula. Página 113. 103? Ai, caiu tudo. 113. Então vamos lá. Antes de começar a aula, gente, vocês sabem que história, geografia, ciências é mais textos. A gente é mais, tipo assim, não é tanto só que é uma matéria que é bem maçante, mas é uma matéria gostosa. Tá? Então, a gente vai ter que deixar essa aula bem legal para não dar sono, né? Então, o que a gente vai ver agora na aula de hoje? Nós vamos aprender aí sobre o pau-brasil, como o primeiro produto explorado no Brasil pela metrópole portuguesa, tá? Rafael, abaixa seu computador, porque eu estou me escutando. Parece que está dando eco. Tá, pronto. Tá? E nós vamos falar sobre o tipo de mão de obra utilizado na exploração do pau-brasil. Tá bom, Pro? Eu ainda estou me escutando, Rafa, mas está menos. E agora? Agora está ótimo. Não, ainda estou. Você está me ouvindo? No áudio do Rafa? Não dá tipo um eco? Dá. Eu não tô te ouvindo direito, tá longe no volume. Você tá com fone? Coloca o fone, Rafa. Mas meu iPod tá sem bateria, eu não tenho fone, só tem meu iPod. Oxi. Deixa seu microfone desligado. Deixa seu microfone desligado, então. Tá. Aí. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Não, tá ótimo. Então, gente, eu tô tentando abrir aqui a apostila, mas não tá indo, né? Tá tudo em branco. É que tá chovendo, a internet fica lenta. Bom, então vamos fazendo, depois a gente... Depois você abrir. Aqui tá chovendo. Então, meus amores, acompanhem aí na apostila, tá? Gente. Tá. Olá. Oi. Todo mundo travou? Não. A Thaís e a Júlia... A Thaís, ó. A Júlia e a Maísa travaram aqui para mim. Não, não travaram, não. A Júlia não tá travada, não. Cadê a Pro? Saiu da reunião. Como que tá gravando? Ah, sim. Se ela sair da reunião, continua gravando. A Pro vai pedir para ela própria para ela participar?
A internet dela deve ter caído. Se bem que ela falou que ela tá É porque ela falou que eu e a Maísa tava brigando. entrou. Oi, Pro. O microfone. Travou tudo aqui. Caiu. A minha internet não tá legal. Caso aconteça de novo, tá? Peço que me desculpem aí. Vocês sabem como que é lidar com a internet. Maísa, se cair a internet, eu mando o WhatsApp aí para você. O seu WhatsApp? Vamos lá, então? Sim. Eu entendo como ele tá com a internet. Nossa, tá horrível. Tá um pauzinho só, sabe? Só um negocinho. Então, gente, na apostila anterior, o que a gente estudou? A gente estudou os primeiros imigrantes, né, que vieram para o Brasil, que foi primeiro os portugueses, né, a partir de 1500, e no final do século XIX, os demais grupos, principalmente os italianos, os alemães e os japoneses. Todo mundo lembra, né, daquela aulinha lá da música da Itália, dos italianos chegando no Brasil. América. Então, né? Oi. Que página você tá? 113. Então, o que nós vamos estudar nessa apostila de história? Nós vamos estudar os diferentes bens produzidos e explorados no Brasil e os tipos de mão de obra utilizados ao longo da história. E a aula de hoje é muito texto, tá? Caso fique a aula aí um pouco... me avisa. Tá bom. Fala, Pro, mas é porque não tem o que fazer. Vocês sabem que história e geografia e ciências, né? Sempre é assim, é uma aula mais maçante que fala. Eu tô tentando abrir aqui a apostila, mas eu não vou ficar perdendo tempo com isso, porque minha internet não tá legal. Então, hoje, daqui a pouco eu reproduzo aí a apostila para quem quiser. Então, gente, o período colonial, os principais produtos e a mão de obra utilizada. Então, gente, se a gente for ver lá na linha do tempo, lembra que a gente viu lá na pré-história? Quem lembra tudo que a gente viu lá em história? Não. Eu. Aí lembra que se a gente for olhar desde a apostila 1, tanto de coisa que a gente já viu sobre a nossa história, sobre a história do nosso país. Então, gente, o período colonial é aquele que marca a chegada dos portugueses ao território brasileiro. Então, toda vez que vocês ouvirem aí o período colonial, o que é? A chegada dos portugueses ao território brasileiro. Ok? Oi. Aula dentro da história, tipo, nós não sabemos nem o nosso país direito, vamos saber do país dos outros. Mas para a gente poder saber do nosso país, a gente tem que descobrir de onde que veio as origens do nosso país. Então, né, no caso do nosso país, é tudo lá de Portugal. Então, a gente tem que saber, sim, senhor. O período colonial foi a época da chegada dos portugueses aqui no nosso território. Quando os índios já estavam aqui, quem veio para o Brasil? Quem que veio aqui para explorar as terras? Os portugueses. Exatamente. Então, a gente tem que saber, sim, senhor Rafael. Não é importante que nós saibamos? Então gente, o período colonial é o mais longo da nossa história. Imagina, ele durou mais de 300 anos. E chegou... o período colonial foi o mais longo da nossa história. É o mais longo, né? Até hoje. Porque ele durou mais de 300 anos. E chegou ao fim apenas com a proclamação da independência do Brasil. Lembra que vocês assistiram ano passado, o 4º ano, lendo a história da independência do Brasil, da bandeira brasileira? Então, imagina, quem ficou aqui no nosso país mandando e desmandando foram os portugueses. Ai, que som. Os portugueses, eles são tão assim, na época deles, eu sei, né?
que eles ficavam escravizando, né? Na verdade, Arthur, não foram só eles, né? É. Tiveram outro. Na Assim, verdade, todo mundo. todo isso, mas Tipo, os brasileiros também fizeram isso. na verdade, não tinha brasileiro ainda, né? Porque era tudo depois que foi casando índio com brasileiro. Só que os portugueses eram ricos. Sim, eles vieram e eles ficaram mais ricos graças às nossas terras, não é verdade? Então imagina, só quando Dom Pedro gritou lá, independência ou morte, foi quando acabou. O Brasil se tornou independente, não tinha mais nada de Portugal aqui, certo? Eu sou brasileira. Tudo bem? Então, gente, os primeiros anos da chegada dos portugueses, é isso que a gente está falando, né? Tinha que ter tido, né, uma organização, porque, imagina, eram deles, e depois que eles foram embora, não tinha que ter uma organização das novas terras? E o papel dos indígenas no nosso país? Eles foram escravizados, a maioria. As terras eram deles, não é verdade? Então, vamos ler aí, ó, o período colonial, os principais produtos e a mão de obra utilizada. Mão de obra, vocês sabem que é, né, trabalho. Nós não terminamos isso ainda? Em quem dizer independência do ano de Tá tudo bem? 1822, são os primeiros 30 anos após a chegada do... Deixa eu desligar aqui. Então, vamos lá. Chamamos de período colonial o período entre a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, em 1500, e a independência no ano de 1822. Nos primeiros 30 anos após as chegadas dos portugueses ao território que seria chamado Brasil, a coroa portuguesa não se empenhou em investir nesse território. A intenção dos portugueses, olha só, gente, não era povoar a área, mas era apenas encontrar e explorar produtos que pudessem ser comercializados e gerassem lucros. Então, eles vieram aqui no nosso país para quê? Para gerar lucro, né? Para explorar produtos que consumem ser comercializados e que gerassem Isso, Rafa, muito bem. É o que está falando aí na apostila. Eles queriam, então, vir aqui pegar tudo que tinha no nosso território e fazer gerar um lucro, dinheiro, não é verdade? A partir de 1501, a coroa portuguesa enviou para a Nova Terra as primeiras expedições exploradoras. Então, o que eram essas expedições exploradoras? Eles tinham como objetivo reconhecer o território. Então, assim como já vimos, nas 3 primeiras décadas de presença europeia nesse território, toda a atividade resumiu-se à exploração e extração do pau-brasil. Então, gente, imagina, vieram lá os caras, né, as expedições exploradoras, e reconheceram todo o nosso território. O nosso não, o território do nosso país. Tá? E, os índios, eles cortavam as árvores para fazer madeira e construir barcos, navios. Então, a exploração desse produto dependia do conhecimento que os indígenas possuíam do território, e o escambo foi utilizado no seu comércio, estabelecendo assim uma relação de parceria. Então, imagina, para os portugueses explorarem as terras, eles não precisavam conhecer? E quem que conhecia tudo? Quem que conhecia tudo? Os indígenas. Então, o que eles faziam? Eu vou colocar lá um indígena para trabalhar para mim e vou fazer uma relação com eles de parceria. Os índios deveriam também, né? Deveria ser uma troca. Então, gente, eles exploravam aí... Meu Jesus. Enzo, desliga esse microfone. Não é o meu.
Oi. Uma coisa que eu não entendi. Quando os portugueses chegou aqui no Brasil, eles viram pau-brasil, né? Pra colocar o nome de Brasil, né? Na verdade, Eu sabia que o nome dava pau-brasil. não sei. Eu não- Acho que é o nome da árvore mesmo. Deveria ser os índios que davam esse nome. Ah, o gente falou pra eles que o nome da árvore para Ó, pau-brasil. vamos lá, vamos continuar aí, depois a gente vai descobrir por que se chama pau-brasil. O pau-brasil foi o produto mais lucrativo para Portugal na época da descoberta. Como o produto despertou o interesse de outros grupos europeus, a coroa portuguesa organizou expedições guarda-costeiras. Gente, imagina, eles tinham a expedição exploradora e a expedição guarda-costeira. A intenção dessas expedições era garantir a posse da região e evitar o contrabando do pau-brasil. Porém, as expedições guardas costeiras não foram suficientes para evitar o avanço de outros povos europeus em busca de pau-brasil. Então, né, tinham só eles lá de Portugal, só que foi vindo mais gente, também foi pegando, né? Não adiantou nada lá, os guardas costeiras. Então, aí nós temos a imagem do pau-brasil, o primeiro produto explorado pelos portugueses. É uma ilustração. É a derrubada do pau-brasil, que aparece na obra Cosmografia Universal, em 1500, do francês André Tevet. Então, essa aí é um desenho, né? Aí, muda a página. Oi. Tá chovendo, mas não tá frio. Tá Então, chovendo. Aqui na minha casa. Vamos falar bem rápido aí das atividades, tá? Qual era a função das expedições exploradoras? O que eles tinham que fazer? Explorar. Mas tem como que tá lá no texto? Qual que era o objetivo deles? Má, pode falar. É para reconhecer outro território. Isso! Essas expedições, então, o objetivo delas era reconhecer o território. Muito bem. Ah, gente, olha que legal. Qual foi o primeiro produto explorado no território que seria chamado Brasil? Pau-brasil. 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 Qual mão de obra foi utilizada na sua extração? A mão de obra indígena. Muito bem, Maísa. Nota 10. Em sua extração, foi utilizada a mão de obra indígena. Por que a coroa portuguesa decidiu organizar expedições guarda-costeiras? O produto despertou o interesse dos outros grupos. Muito bem, galerinha. Palmas. Então vamos lá. Por que o nome é pau-brasil? Por causa que é um pau no país. Vocês já viram o pau-brasil, a imagem? Não, nunca ouvi falar. Querem que eu coloque aqui para vocês? Sim. Pronto. Foi. Olha o barulho. Alguém tem que desligar o microfone. É o do Guilherme. Tá vendo aqui, ó, o pau-brasil, ó? Cadê a imagem? Tá vendo aqui? Não. Vocês estão vendo essa parte vermelha? Ó, o pau-brasil, se a gente, ó como que ele é, o pau, ó. Estão vendo a madeira? Vermelho. Nossa, por que é roxo? Por quê, gente? É uma resina vermelha que tem nessa madeira. A palavra Brasil é porque deriva de brasa, porque a cor vermelha do tronco lembra o fogo, tá? Então, alguns historiadores, eles acreditam que o nome do país Brasil vem por causa dessa árvore. Entenderam? Ô, Pro! Legal, né? Ô, Pro! Não tem uma árvore que precisa de 1000 pessoas
1.000 pessoas para abraçar ela. Sim. A primeira vez que eu ouvi, eu pensei que era ela. De novo. Peraí que eu fechei. Vocês Volta gostaram? na imagem daquela árvore. Você escreve pau Brasil? Pau Brasil. Então, gente, ninguém sabe se é isso mesmo, tá? É só assim, eles acham que o nome Brasil é por conta dessa árvore. Aqui, ó. 9 curiosidades sobre o pau-brasil. A árvore que eu Legal, não... né? Quem quiser Então, depois... confirmado que pau Brasil é porque Essa Brasil daí faz árvore. Não, o pau-brasil o nome tanto em seu nome tupi, quanto a forma, tanto em português, né? É por causa dessa resina vermelha. A palavra Brasil vem da palavra brasa. Brasa. Brasil Bra. Porque a cor é vermelha e o tronco lembra um fogo. O fogo, a brasa do fogo não é vermelha? Aí eles colocaram Brasil, pau, Brasil. Então, alguns historiadores, tá? Isso são o que alguns historiadores acreditam. Eles acreditam que o nome pau-brasil, o Brasil vem dessa árvore. Então então os portugueses chegaram e falaram, vamos começar pau Brasil. Não, Gui, não. Você não entendeu, Rafa. O nome é brasa. O nome desse é brasa, porque lembra fogo. E eles colocaram Brasil, pau-brasil. Brasa. Brasil, mas É vermelha. Então, eles acreditam que o nome do nosso país, os historiadores, eles acreditam que seja porque tinha muito pau-brasil no nosso país. Imagina, no território brasileiro, tinha muito, e por isso eles colocaram o nome pau-brasil. dá pra ver algum pau Brasil, será ainda? Não sei. Deve ter alguns lugares. Só que só nas florestas. Sim. Porque, imagina, se o pessoal já tá... Vocês viram o fogo que tá na Amazônia, lá no Pantanal? Vocês viram o tanto de bichinho que tá morrendo queimado? Não. Tá tendo um incêndio lá na cidade de Mato Grosso, um incêndio que tá, mas assim, espalhado. Imagina se tiver pau-brasil ali, já era. E é uma riqueza do nosso país. Gente, o nosso país é muito rico. Olha lá a Amazonas. Guarulhos, você chega na parte lá do mar, é cheia de prédios bonitos. Sim. Então, gente... Oi, a gente precisa correr, gente. Botam fogo? Não sei. Rafael, para de gritar, eu tô ficando com dor de cabeça, eu tô de fone. Rafa, eles fazem isso por maldade, Rafa. Eles querem, hoje eu vou fazer um mal, vou tocar fogo nas árvores. Eles quebram, alguns eles quebram as árvores para fazer madeira, mas outros é só para queimar e... Mas tem outras formas de a gente fazer as coisas. Precisa ficar destruindo, tirar todas as árvores. Como que vai ficar? Botando fogo em floresta, você não ganha nada, você é preso, você vai ter muito poder da polícia. Não, botar fogo na mata não vai preso, não. Não, na floresta, Real seria é um crime, né? Você já pensou que a mata pode pegar fogo sozinha? Sim, o sol. Pode ser sol, calor, mas calor, né? Tem que estar um calor 150 graus. Então, vamos dar continuidade aí no Tratado de Tordesilhas e a ideia de colônia. Até que foi legal esse texto. Vocês gostaram do período colonial? Eu gostei do pau-brasil, da história aí. Então, gente, na página 114. Júlia, deu para fazer aí as atividades? Deu para entender? Júlia? Ela saiu. Gente, Ju, quando a Pro pergunta, responde. A Pro tá te fazendo uma pergunta. Você fez? Não, primeiramente, você fez, Júlia. É melhor. Mas desligado. Mas se não fez, aí a Pro tá lendo agora. Então tem que aproveitar. Ela tá com o microfone desligado? Liga o microfone, Ju. Oi. Mas tu tá fazendo o quê? Nem tá prestando atenção na aula.
Gente, vamos cada um cuidar do seu? Deixar o colega? Vamos lá. Lembra que a Pro falou que a aula de história é mais puxada? Que a gente tem que... Eu falo, Arthur, você tem que bloquear uma pessoa dessa. Cuida da vida disso. Eu tirei os contatos. Página 114, o Tratado de Tordesilhas e a ideia de colônia. Na Europa, todo mundo acompanhando na apostila. Na Europa, a partir do século XV, teve início a época das grandes navegações, ou eras dos descobrimentos, nome dado a um conjunto de viagens marítimas que expandiram os limites do mundo até então conhecido pelos europeus. Então, lá naquela época, os espanhóis e os portugueses chegaram a um imenso continente desconhecido para eles. A América, nome dado às novas... A América... Meu Jesus, tem alguém falando comigo. Nome dado às novas terras. Aí eu me perdi, tá vendo? Eu me perco. Deixa eu desligar meu microfone, que é meu primo. Em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Foi o continente que eles encontraram na tentativa de descobrir um novo caminho para as Índias. Enquanto os portugueses chegaram às terras brasileiras com a frota de Pedro Álvares Cabral, os espanhóis chegaram a outros lugares da América. Para evitar conflitos entre Portugal e Espanha, estabeleceu-se o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo firmado entre esses países e que dispunha sobre quem teria o direito de posse sobre os territórios encontrados a partir das grandes navegações. O tratado dividiu o mundo em 2 hemisférios separados por uma linha imaginária, chamada do Meridiano de Tordesilhas, que passava a 370 léguas do oeste a ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas ao oeste desse meridiano pertenceriam à Espanha, e as que se situassem a leste pertenceriam a Portugal. Assim, segundo as regras estabelecidas pelo tratado, somente parte do território que viria a ser o Brasil estaria sob o domínio de Portugal. E aí, o que vocês entenderam desse texto? Nada. Nossa, Rafael, pelo amor de Deus, você tá me irritando. Eu vou sair da aula e eu vou ficar só com a Pro, só pode. Eu tô ficando irritado. Nossa, vocês não entenderam nada? Não, só tem que o lançou. Eu entendi que Pedro Álvares Cabral veio com os portugueses, que aí, para evitar conflitos, os portugueses e os espanhóis ficaram em outras terras. Eles fizeram, então, um Conflito. Ó, imagina, Pedro Álvares pegou o barco dele, vamos imaginar aí. E o pessoal da Espanha também pegou o barco deles. Aí eles veio aqui no Brasil. Foi o Portugal para o lado direito, um exemplo. E Portugal o para o espanhol. lado esquerdo. É. Então, eles foram lá para descobrir terras. Eles não tinham o que fazer. Tô brincando. Vamos descobrir aí se tem terras? Vamos lá. E aí descobriram, os dois acharam. Então, eles falaram, vamos fazer um tratado. Esse território é meu e esse território é seu. Exato. Então, eles aí fizeram ficam lá. juntos. Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Sim. Aqui eles dividiram, ó. Aqui tem outra divisão. E aqui tem outra. Então, eles dividiram e falaram assim, esse lado é seu, esse lado é meu. Teu. Tá? Esse lado aqui, ó. Mas aqui um lado é maior que o outro. Exatamente. Mas esse lado aqui ainda não tinha descoberto, esse lado aqui. Esse lado aqui ficou para o europeu. E esse lado aqui para o Portugal. Mas Não, desculpa, falei errado. A área de domínio espanhol. É que eu não tô vendo na apostila. Deixa eu ver aqui na apostila. Eu tô olhando aí no... A área de domínio espanhol é o laranja. A área de domínio português é O verde. espanhol pegou aquele lado, a Espanha,
E olha só o tanto da área de domínio dos portugueses. Olha o tanto. É muita coisa, né? Então tá aí, o mundo dividido entre Portugal e Espanha, conforme o Tratado de Tordesilhas. Então, vamos continuar aí para a gente ver o que o texto está falando. Depois de Portugal e Espanha, outros países europeus começaram a se aventurar nas navegações e eles começaram a questionar a validade do Tratado de Tordesilhas. Então, gente, eles começaram a questionar, mas por quanto tempo essas terras vão ser de vocês? Né? Eles começaram a querer entrar aí no negócio. Então, ó, franceses, holandeses, ingleses, eles circulavam lá pelo território e praticavam o escambo com os indígenas. E também exploravam a nova terra, defendendo o princípio de que o possuidor de uma terra era quem efetivamente a ocupava. Então, imagina, Gui, Enzo, pessoal, eles chegavam lá e falavam, não, eu tô aqui, esse território é meu. Não é? Aí, então, todo mundo começou a querer ter terras aí. Então, gente, por medo de perder a posse da nova terra, a coroa portuguesa começou a pensar em um modo de ocupá-la de vez. Ah, vou ocupar de vez. Tô falando muito alto, Gui? Não, eu tô com dor de cabeça. Todo mundo vai acabar já a aula. Então, para garantir a sua posse, o território era uma área de exploração comercial e passou a ser colonizado. Então, foi povoado. Começaram a desenvolver um sistema produtivo. Eles colocaram pessoas lá para produzir, tá? Então, a função básica de uma colônia é produzir e fornecer à metrópole de produtos de grande importância. Então, gente, vamos lá. O que aconteceu aí? Teve o exclusivo colonial e o monopólio, tá? A colônia, ela era obrigada a comercializar seus produtos apenas para sua metrópole e comprava apenas delas os produtos que necessitavam. Tudo bem? Os portugueses, eles pagavam o menor valor possível pelos produtos da colônia e vendiam esses mesmos para produtos altos em um preço na Europa. Por exemplo, o Gui. O Gui pegava lá as coisas e vendia por preço baixo para o Arthur. É sério que faz isso? O que o Arthur fazia? Ele pegava isso e vendia o dobro para a Europa. Nossa, então, tipo, me traiu. Então, se o Gui vende por R$7, o Arthur vai vender por 14. Exatamente. Era assim. Nossa, o Arthur ia ficar rico, hein? Ia dar pra comprar muito. Entendeu, gente? Então, aí a gente vai ter aí, ó, as capitanias... 14. As capitanias hereditárias e a plantação da cana-de-açúcar. Oh. Má, não entendi. Uma completa. Hã? Só uma coisa para a história ficar completa. O Algama falou que falta só uma página para a história delas que é completa. Ah, muito bem, Má. É que o áudio da Maísa... Vem aqui, o Enzo falou. Vamos lá, as capitanias... Vamos terminar esse texto, ó, já tá acabando. Nossa, a gente já ficou. Aí vai ter mais 2, 3 aulas de história e acabou. Não, mais. É muito grande essa apostila. Então, vamos lá. A colonização do território. Ai, gente, estou cansada, mas vamos lá. Página 115. As capitanias hereditárias e a plantação de cana-de-açúcar. A colonização do território pertencente a Portugal, isto é, o povoamento e o desenvolvimento de um sistema produtivo, envolveria muitos gastos e a coroa portuguesa não teria como financiá-los. Em função disso, o governo português estabeleceu o regime de capitanias hereditárias, com a instauração das capitanias... cadê, meu Deus? Vibrou aí, me perdi.
A quantas Assim. idades ela tem? Então, com a instalação das capitanias, então, oficialmente, né, se inicia a colonização do Brasil. Os sistemas de capitanias hereditárias foi introduzido no Brasil a partir de 1534. As capitanias brasileiras eram enormes faixas de terras que iam da ilha de Tordesilhas até o litoral. Gui, continua para mim. Ixi, o fone bugou. Nossa, para meu computador bugou de vez. Tá, então eu continuo. Então, gente, então vamos lá. O sistema de capitanias hereditárias foi introduzido no Brasil a partir de 1534. As capitanias brasileiras eram enormes faixas de terras que iam da ilha de Tordesilhas até o litoral. A posse delas era entregue chamadas aos donatários que podiam passar as terras a seus herdeiros. Daí elas receberam o nome de hereditárias. Os donatários receberam as terras por doação da coroa portuguesa e, ao recebê-las, tornaram seus possuidores, mas não proprietários da terra. O rei de Portugal esperava os donatários que defendessem a capitania dos invasores, fundassem povoações e construíssem engenhos para a produção da cana-de-açúcar. De um total de 15 capitanias, apenas 2 prosperaram, a de São Vicente e a de Pernambuco. A grande extensão das capitanias, os confrontos com os indígenas, as faltas de recurso, a ausência de alguns donatários e a distância de Portugal foram os primeiros motivos para que a maioria das capitanias não tivesse o sucesso esperado. Próxima página. Tem mais? Tem mais um pouquinho aí. Então, gente, o país ele foi dividido aí por Portugal nas capitanias, estão vendo? As capitais, ó. Sim. Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus. Olha lá, ó, cada um tinha um dono, tá vendo? Olha lá, ó. As terras que pertencem a Portugal, né? E as Espanhas. Devido às dificuldades apresentadas pelas capitanias, o governo português decidiu criar em 1549 o governo geral. A ideia era que se estabelecesse na colônia um centro que ajudasse as capitanias. Para a sede do governo federal, foi escolhida a capitania Bahia de Todos os Santos. E Salvador tornou-se a primeira capital do Brasil. O plano não era governo federal, não, é governo geral. Legal, legal. Então, gente, depois tem aí o que foram as grandes navegações e qual a relação delas com a chegada dos portugueses às terras brasileiras? Tem que responder. Procura lá no texto que tem. Tá bom. Sobre o Tratado de Tordesilhas, assinale verdadeiro ou falso. Isso eu fiz. As Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha? Verdadeiro. Verdadeiro, né? É. Estabeleceria o primeiro a chegar, ficaria com a posse da terra? Verdadeiro. Verdadeiro. Não. Falso. Não. O primeiro que chegasse ficaria com as terras? Não. Tinha o tratado lá de Tordesilhas. Então é falso. É falso. Então, o Tratado de Tordesilhas, a intenção era evitar conflitos entre Portugal e Espanha, pois sobre a posse das terras encontradas durante as grandes navegações. Sim. Sim, verdadeiro. Levou em conta que os donos da terra eram povos indígenas? Não. Verdadeiro. Não. Gente, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha para evitar gerar conflitos entre Portugal e Espanha
sobre as terras encontradas durante as grandes navegações. Então, é verdade que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em duas metades. Portugal e Espanha ficou com uma metade e os outros países europeus com a outra metade? Falso. Falsa. Ficou entre Portugal e Espanha. Os outros países, não. Aí os outros países falaram, tá errado isso aí. Não é? Eu também quero essas terras. Até quando que vai ter esse tratado? Quem chegar primeiro, a terra é dele. Eles fizeram logo isso, que eles não são besta. Certo? Bru, Oi. como que eles falam português, eles falam diferente do que os portugueses? Nós falamos, tipo, eles que deram a nossa língua e aí nós falamos diferente do que eles. Gente, qual foi a primeira capital do Brasil? Portugueses. Qual a primeira capital do Brasil? Salvador. Que Brasil? Vamos ver o nome do país. Depois vocês vão responder aí a página 117 e a atividade adicional 2, certo? 127 atividades adicionais. 15, 15, 15, 15. 15. Cara, o tempo passou voando, já passou 30 minutos. Sim. Vamos lá para a página 74 de ciências. Pronto. É 7. O certo era fazer geografia também, mas não vai dar tempo. 70. Página pronta. 74. Pro, a gente vai ir até a página 79. Ó, era pra gente estar fazendo até a produção do som. Olha onde a gente tá ainda. Pro, vocês que tá aí, que eu já passei daí, já tô na página Eu já li 79. sobre entendendo como ouvimos. Eu já fiz essa parte. Eu parei na página 78. Eu já falei essa parte aqui. Acho que já. Sim. Hoje você vai ter reunião dos pais? Você Vai, 7 horas da noite. Então, página 75. Pro, Oi. você sabe que a gente pode ficar até que hora, se quiser, né? Não, é até no Não. máximo às 4. Até é 1 hora e meia, ou 1 hora e meia de aula. Mais que isso, não. Manutenção da saúde auditiva. 3 horas. Então, gente, vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conhecer os principais cuidados com a nossa orelha. Certo? Gente, sabia que pode ocorrer uma lesão na membrana timpânica pelo uso inadequado das hastes flexíveis, aqueles cotonetes? Vocês sabiam disso? Sim. Não? A gente pode pegar uma agulha e sair cutucando o olho? Não, né, Bru? A gente pode pegar um cotonete e sair cutucando o olho? Não. Não. Tem certos muito- tipos de coisa para mexer no olho. A gente pode ficar de fone de ouvido 24 horas por dia com o som no último? Não, dá dor de Não. ouvido. Não, dá pode? dor de cabeça, se estoura o tímpano. Exatamente. Dor de ouvido Posso também. ficar ouvindo a TV ligada aí o dia inteiro? Bem alto. Não, Fica do lado lá. Vou lá no show. Beleza no olho. Vou lá no show do BTS, da Maísa. E vou ficar lá do lado da caixa. Assim, do lado. Se fizer o convite, já filma tudo. A caixa de som. Aqui do lado. Pode? Suas orelhas vão explodir. Não. Isso é um alto demais. Vai acabar. Suas orelhas, Arthur, as orelhas vai explodir, o tímpano vai estourar. Vai por Seria engraçado as orelhas. Tá. Que
Vamos mas lá. tá achando que ia acontecer isso mesmo. Cuidado, A gente vai sair da aula que horas? Daqui a cuidado com as orelhas. Para se manterem limpas e saudáveis, as orelhas devem receber os seguintes cuidados. Gui, fala para mim o primeiro cuidado. Limpar e enxugar o pavilhão auricular. Tomar cuidado para não deixar entrar água no anterior do canal Auditivo. Rafa, lê para mim o segundo. Não usar rastros flexíveis ou não. Rafael, esse é o terceiro, Rafael. O segundo, não colocar objetos no interior do canal auditivo. Arthur, lê o próximo. Já, Juba. Depois do Arthur, lê a Júlia. Não usar hastes flexíveis para enxergá-las ou limpá-las, pois pode ocorrer Onde que ele é do enxergar? Enxugar. Júlia, terminou, Arthur? Enxugar. Enxergar. Próximo. Júlia. procurar um médico especializado, otorrinolaringologista, em caso de dor, presença de secreções, Laringologista. diminuição de audição e sensação de entupimento. Rafael, a sua amiga tá lendo e você tá dançando, pulando na cama. Rafael, sente a aula. Mas para, a Júlia tá lendo e você tá falando junto, eu não consigo entender. Ai, minha orelha tá esquentando Quer demais. que eu leia de novo? Ô, Gui. Ô, Guilherme. Oi. No final da aula, eu quero falar com você. Raíssa, lê o próximo. Enzo, lê o próximo. Qual? Próximo item. Item. Evitar lugares muito barulhentos. Não, a Maísa acabou de ler. Utilizar fones de ouvido e, quando usá-los, manter o volume baixo. Pode terminar, Enzo, de ler. Não escutar música do volume muito alto. Usar protetores na piscina e no mar para evitar a entrada de água. Oxe, não faço isso, Pro. Não põe protetor, só entra assim, ó, dá uns timbuga e já é. Vai colocar a orelha. Vou deixar entrar água aqui na minha orelha. Uhul, água. Aí alguém, se alguém fazer isso, tem problema, né? Porque... Então, gente, Às vezes que entra água no meu ouvido, não consigo ouvir nada, eu fico surdo. então, esses são os cuidados que devemos ter com as nossas lindas e belas orelhas, tá? Então, aí tem a imagem da moça aí enxugando o pavilhão auricular. Qual que é o pavilhão auricular? Essa região... Aqui, Pro. Muito bem. Todo mundo aprendeu que essa região aqui é o pavilhão auricular. E aí tem uma médica fazendo o exame auditivo, né? É muito importante. Aí tem um cara furando uma parede. Tem um cara lá, mas ele tá com... O que ele tem no ouvido? Tem uma proteção, ó. Um protetor. É tipo um fone que não dá pra escutar nada. Tá ouvindo meu vizinho furando a parede? Nossa, agora eu vou comprar um desse daí e ficar Eu com ele na aula. Parede 24 horas por dia. Eu vou comprar um protetor desse pra ver se me ajuda, porque eu não aguento mais esse cara furando a parede. Então, vamos lá. Página 76. Nas frases a seguir, há um erro em cada uma. Grife o erro e reescreva as frases de uma forma correta. Devemos usar hastes flexíveis para limpar as orelhas? Não devemos. É o devemos. Grifem aí o devemos.
Não devemos usar rastros flexíveis para limpar as orelhas. O médico especialista em orelhas é o oftalmologista? Não. Não, é O médico especialista em orelhas é o otorrinolaringologista. É exatamente isso. Otorrofisista e Otorrinolaringologista. Então, risque Otorrinolaringologista. grife oftalmologista. É oftalmologista para os olhos. Grife. É sozinha, tá? Cor, tá? Não é de escrever, não. É cor. Sempre devemos escutar música colonial. Sempre devemos escutar em volume baixo. Oi, Má. Mas como que eu Para grifar, sempre devemos e alto. Sempre. Só sempre. Então, nós não devemos escutar a música em um volume alto. Arthur, você está fazendo ou você já fez? Já fiz, Beleza. mas eu tô prestando atenção ao mesmo tempo. Por que não devemos colocar objetos ou atos flexíveis no canal auditivo? Porque senão você não escuta mais, estoura o tímpano. E se você quiser ficar assim, é problema de você. Não. Para não machucar os ouvidos? Não. Oxi! Porque o rastro flexíveis pode ocorrer uma lesão no canal de cima. Isso para não causar lesões na membrana timpânica. Ah, isso tá aqui no 75. Para não causar lesões Na membrana timpânica. Lembrando. Como é o nome do negócio? Lembrando de pânico? 4 minutos. O negócio a gente membrana timpânica. 4 minutos. Ei! Rafael, senta direito, meu. Eu tô em pé. A lembrança Eu pânica. tô sentado. Não, mas aí não fez direito. Agora Membrana timpânica. Ah, vai membrana teclado. Vai pra longe, teclado. Cada vez. Ô, desativa o microfone do Rafael, que ele tá falando demais. Hoje tem reunião, sabe? Não vai ter reunião daqui a pouco? ainda bem. Só eu acho que a mãe dele não vai participar. Vai sim. Mas bem. Gente, vamos então. Última aí do dia. Deficiência auditiva. Gente, deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês sabiam que com o envelhecimento da gente, nós vamos perdendo um pouco a capacidade natural de escutar? Eu sei, porque... E quando nós vai ficando mais velho, quando nós vai ficando vovozinho, nosso ouvido não escuta mais nada. Fica, mulher! Oi. É tipo o cachorro. Eu tenho um cachorro que ele já não escuta e não ouve mais. É isso. É o quê? Tudo? E não enxerga. Então, gente, isso é natural, tá? Tem que sacrificar o cachorro desse. Então, a gente tem que ter muito cuidado e cuidar muito. Vai, Pro, fala. Deixa eu falar, não falem comigo. Nós devemos cuidar muito bem das nossas orelhas para que não ocorra uma aceleração desse processo natural ou mesmo a intensificação dele. Gente, a perda ou a diminuição da capacidade auditiva é um processo irreversível. Por exemplo, se eu vou lá, acontece alguma coisa e eu paro de escutar, já era. Não tem como voltar atrás. Não é verdade? Não dá pra alguém ficar lá. Mas mesmo o médico não adianta? Não, dependendo do caso, não. A não ser que use aquele
Aparelhinho auditivo. Aparelhinho de auditivo. E Esse pronto, aparelho ele deixa você escutar melhor. só se tiver uma máquina para voltar o tempo. Aí você faz assim, opa, não vou deixar ele Lá na escola tem uma aluna que usa aquele aparelho. Deixa eu falar. Pro. Tem um menino da escola, né? Que ele tem 2 irmãs. E uma delas Ela usa mesma, um negócio a desse. Júlia. Ela usa e é muito legal. Quando ela tá com o aparelho, ela escuta. Quando ela tá sem, ela não escuta. Imagina. Oxi. Ela não escuta nada quando ela tá sem o aparelho. Ela coloca o aparelhinho, ela escuta, tá? Então, gente, como que a gente tem que fazer, então, para a gente não perder aí a audição? Aquelas coisas que a manutenção auditiva, que a gente acabou de ler, que vocês leram. Temos que sempre cuidar das nossas orelhas. Exatamente. Caso a gente perceba alguma coisa, tem que ir correndo no oftalmo, certo? E evitar barulho alto e ficar cutucando lá o ouvido. Em crianças, a diminuição ou a ausência da capacidade auditiva, ela atrapalha o desenvolvimento cognitivo e de fala, tá? Oi. Pro, posso falar agora? Peraí, deixa a Maísa falar. Fala, Má. A minha avó tem um aparelho auditivo. Legal. Aí a Maísa tem alguém em casa que usa esse aparelho. Né? Ô, Pro, como que acontece? Sendo que o negócio ia estar parando as ondas de som, em vez de estar transmitindo. Não. Ele ajuda. Então, gente, desde 2 de agosto de 2010, aqui no nosso país, é obrigatória a realização do exame nos recém-nascidos. A Ana Laura, quando ela nasceu, a moça fez nela o teste. É um testezinho que elas... Pronto, você tá me escutando? Não, agora eu tô. Eu tô, Gui. São 3h31. Então, gente, mas só que tá tendo aula ainda, então vamos lá. Então, a Ana Laura nasceu, a médica foi lá, fez o exame na orelhinha dela e saiu o resultado. Então, hoje em dia, tem como saber se a criança nasceu escutando ou não. Então, se a criança nasceu com algum problema, ela já vai direto tratar, na verdade, ela já vai ser diagnosticada. Se precisar de um especialista, mais para frente ela terá. Tudo bem? Então, esse exame ele é obrigatório e de graça no bebê. Tá, gente? Então, vocês sabem, para as pessoas com deficiência ou perda auditiva, nós temos o aparelho auditivo ou as libras, né? Que elas ajudam aí na comunicação. Bem. Eu prefiro, se eu crescer, eu casar e eu tiver um filho que não escuta, eu vou comprar um aparelho. Legal. Gente, a Libras, tá? A língua brasileira de sinais, ela possibilita a comunicação por meio do movimento das mãos, expressões faciais e do corpo. E as línguas de sinais, elas não são universais. Cada país tem a sua. Tudo bem? Então, vamos ler aí o texto na apostila. O texto é curtinho. Tem pessoa que tem perda leve ou aumento. Então, gente, deficiência auditiva. Existem pessoas que têm perda leve ou moderada de audição e outras que não ouvem nenhum tipo de som. Os surdos são pessoas que não ouvem nada porque nasceram assim ou porque perderam totalmente a audição ao longo da vida. Durante o envelhecimento, ocorre uma perda gradativa da audição, que pode ser agravada ou acelerada por doenças ou pela exposição contínua ou ao barulho excessivo, poluição sonora. Os aparelhos auditivos são opções de tratamento para os diferentes graus de perda auditiva e podem ser usados desde bebês até idosos. O aparelho auditivo é formado por um microfone, um amplificador de som e um alto-falante,
e funciona aumentando o som. Atualmente, há o teste de orelhinha, que deve ser realizado de preferência no primeiro mês de vida. Não dói e não incomoda. Este teste detecta alterações auditivas de forma precoce nos recém-nascidos. É um teste obrigatório e gratuito. Pro, Oi. nesse aparelhinho auditivo, tem tipo alguma coisa que enfia dentro do ouvido para escutar? Você encaixa ele aqui e tem o que tem nele? Ele tem um microfone, o Do lado de amplificador fora, de som aí e um quando a pessoa alto-falante. fala, transmite para dentro. Quer que eu coloque um aparelho auditivo? Não, Má, não precisa, amor. Muito obrigada. Porque a nossa aula já chegou ao fim. Respondam Parabéns! respondam a página Ô, Pro, 77. peraí. Ô, Pro, minha bateria tá Na acabando. segunda-feira eu vou chegar com 9 anos, Pro. Segunda-feira eu vou chegar com 9 anos de idade. Ó, respondam depois as atividades da página 79. Leiam o texto, a produção do som e respondam na página 79. Tudo bem? Ô, Pro, segunda-feira eu vou vir com 9 anos, tá bom? Tá bom, vai vir mais velhinho. Pro, posso sair? Calma, gente. A página 79, né, Pro? Lê o texto, a produção do som. Ó, eu quero essa página feita semana que vem. Gente, eu tenho até 4 horas para ficar aqui. Não adianta vocês ficarem me acelerando. Aula, eu tô falando. Isso. 4 horas? Nossa. Eu tenho até 4 horas para ficar aqui. Se eu quiser dar aula até as 4, eu vou dar aula às 4 e vai ficar todo mundo aqui. Vocês ficam, tchau, calma. Eu nem terminei de falar. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Ô, Arthur, você bugou e ficou muito engraçado. Gente, vocês esquecem que essa aula é gravada, gente. É gravado e depois todo mundo pode assistir. O tio Hélio assiste, a Márcia. Então, a mamãe que não está perto, ela pode entrar na aula e assistir. Certo? Então, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês, tá? Segunda-feira temos mais aulas. Vamos colocar em dia aí essa apostila. Tá bom? E é isso. O Arthur falou que ia ter um negócio pra falar comigo. Obrigada. Tchau. Até amanhã. Ou até segunda-feira. Tchau.